Seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu estive em Nínive 3 vezes, eu queria estar mais algumas vezes lá. E durante minha pesquisa sobre a história de Nínive, eu fiquei sabendo sobre um livro, o livro de Naum, e ele descreve a queda de Nínive. Deixa eu te perguntar algo. O que você faria na sua vida se não tivesse nenhum inimigo? Você consegue imaginar uma vida sem inimigos? Nós vamos ver sobre isso. Essa é a parte 4, introduzindo o profeta Naum. Eu sou Nínive, e como você pode ver, tudo o que resta de mim são ruínas em cima de ruínas, em cima de ruínas. Mas por muitos séculos, fui eu quem tive a mais sofisticada de todas as bibliotecas. Ela foi organizada e trazida à existência pelo meu último grande regente, Ashurbanipal. Ele fazia assim. Sempre que conquistava alguma nação, ele tomava os seus escritos em tabletes de barro e os trazia e guardava em sua biblioteca, em Nínive. E se não fosse por esses tabletes terem sido preservados, o conhecimento de toda a nossa rica história seria perdido. E durante esse tempo, um documento estranho foi entregue a mim, e o seu conteúdo era chocante. Aqueles escritos me causaram muita ansiedade, por um período de tempo excepcionalmente longo. E eu vou contar essa história para você. O autor desse documento era nativo de Eukos, uma cidade cerca de 60 quilômetros ao norte de onde o meu sítio se encontra agora, em Mossul. Os pais do autor estavam entre os exilados que foram transportados para a Síria durante o reinado de Sargão II. Eu fiquei intrigado quando eu li o seu nome nas runas hebreias. Significa consolação. Aquele que foi consolado. E eu creio que você também vai ter esse sentimento de consolação enquanto nós estudamos sua história. E o seu nome foi encontrado em um antigo selo hebreu e também na alça de um vaso e numa inscrição fenícia na cidade de Ugarit. Então, temos evidência de sua existência até mesmo fora da Bíblia. Eu vou te dar mais alguns detalhes desse excepcional indivíduo. De fato, ele era bem diferente dos outros profetas. Ele foi um profeta de Judá do século 7 a.C. e autor do livro que tem o mesmo nome que ele. O seu nome aparece na genealogia de Jesus Cristo que Lucas escreveu. Está em Lucas 3:25. E filho de Matatias, e filho de Amós, e filho de Naum, e filho de Esli, e filho de Nagai. O livro de Naum, que tem o seu nome, como eu disse, é o 7º do livro dos chamados menores profetas. No capítulo 3, 8 a 10, ele menciona a queda de Noamon. Essa era a cidade de Tebas, que foi destruída por Ashurbanipal em 663 a.C. Hoje, a cidade se chama Luxor. Foi bem chocante quando eu li a sua profecia falando da desolação de Nínive. Era a minha capital, a capital dos assírios. A destruição realmente aconteceu em 612 a.C., enquanto o livro pode ser datado a 640 a.C. Então, apenas alguns anos depois que ele entregou esse livro a mim, eu já era. O livro de Naum anuncia a ruína do grande império dos assírios. E foi escrito quando o império estava no ápice de seu poder. Esse foi o momento mais poderoso na nossa história. E quando ele disse, você será desolada, Dá para imaginar o choque disso? A resistência que foi gerada à mensagem dele?
E tenho que mencionar também, Jerusalém e Judá estavam sofrendo repetidas invasões de nós, os assírios, e foi forçada a nos dar tributo intermitente por 75 anos. Quando nós, os assírios, quando nós parecíamos ser invencíveis, Deus profetizou através de Naum que destruiria o nosso reinado. O que eram ótimas notícias para Judá, péssimas notícias para mim. Você consegue imaginar o efeito que essa mensagem teve nos fiéis? De que Deus estava vendo o sofrimento de seu povo e que ele visitaria Nínive no tempo certo. Durante o reinado de Ashurbanipal, a maioria das nações da crescente fértil, desde a Mesopotâmia até o Egito, ou eram subjugadas aos assírios ou eram tributárias deles. Contudo, antes mesmo de sua morte, a situação já estava começando a mudar. Era a profecia de Naum começando a ser cumprida, de que nós iríamos ser destruídos. E um pouco de tempo depois, o império já havia se desintegrado. E Nínive, a capital que sobrava, caiu em 612. Foi conquistada pelos Medos e os Babilônios. E foi assim que acabou. Esse foi o fim da minha famosa história. E agora eu vou compartilhar um relato chocante. Antes de ser derrotado, Ashurbanipal ateou fogo no seu palácio e queimou lá ele e suas concubinas, e todo o seu ouro e prata e possessões, enquanto Nabopolassar e Siahares o cercavam. Mas que morte! Foi assim que morreu o último grande rei da Assíria. O livro de Naum relata exclusivamente sobre o meu destino, com o que aconteceu comigo, a minha queda. Cerca de 150 anos antes de Naum, Jonas veio a mim e pregou ao meu povo que se arrependessem. E sabe, por um tempo, o meu povo e o meu rei se humilharam perante Deus. E aquele foi um momento precioso da nossa história. Chega de guerra. Nós mudamos. Sabe, se você para de brigar, você muda, você fica melhor. Acaso você briga com as pessoas constantemente? Cerâmica escavada da Samaria nos conta que um século antes do tempo de Naum, Nínive tinha sido a vara da ira de Deus contra o reino do norte, que é Israel. E nós levamos em cativeiro 10 de suas tribos em 722. Isso foi no tempo de Sargon II. Essas são as ruínas de Laquis, destruídas em 701 a.C. Sabe, a gente simplesmente ia e destruía todos os lugares. E alguns anos depois, sob o reinado de Senaqueribe, Deus usou a mesma vara para castigar o povo de Judá e Jerusalém. Nós fomos usados como destruidores de Deus, pela nossa crueldade. E, no fim, por causa do nosso orgulho monumental e crueldade muito ousada, nós enchemos a nossa taça de iniquidade. Passamos dos limites. Nós desafiamos a soberania do Deus dos céus e estávamos fazendo com que o Criador do universo fosse trazido ao nível dos nossos ídolos. Esse foi um grande erro que cometemos. Nunca elimine Deus da sua intuição. Nós, os assírios, recusamos a cooperar com o propósito que Deus nos designou como nação. E, como resultado, perdemos a nossa supremacia. A profecia de Naum está escrita em um estilo poético. Você deveria ler esse livro. Eu vou explicar sobre ele. O seu primeiro capítulo é um salmo alfabético, ou seja, é um acróstico. No texto que nós conhecemos hoje, algumas letras estão faltando e outras parecem estar fora de sequência. Mas é bem possível que no texto original o arranjo alfabético estivesse completo. Era uma verdadeira obra-prima. Cada letra do alfabeto introduz uma reflexão nova. Assim, no verso 5, que lê: os montes tremem perante ele e os outeiros se derretem. A primeira letra do alfabeto hebraico é Re,
E o próximo, e a terra se levanta na sua presença, e o mundo e todos os que nele habitam. Começa com a letra Vav, que é a próxima letra do alfabeto. Então, originalmente, quando você lia esse texto em hebraico, ele era uma obra-prima. A profecia de Naum, o conteúdo do texto é logicamente dividido em duas partes. A primeira parte é uma atribuição de glória, exaltando Deus como misericordioso e justo, retratando Ele como o regente do mundo e juiz do destino dos povos. Esse estudo vai ser sublime. E a segunda parte, em contraste com a primeira, é uma descrição vívida da minha queda, da queda de Nínive. Naum dá um título à sua profecia e a chama Peso de Nínive. Podemos ver pelo versículo 2 que Deus considera como sendo seus inimigos, os inimigos de seu povo. Se você pertence a Deus, Deus vai tomar conta dos seus inimigos para você. O verso 3 diz que Deus é tardio em irar-se, uma das melhores características de Deus. Apesar disso, Ele não vai tolerar a maldade para sempre. As forças da natureza, o mar, os rios, as montanhas, a própria terra, todos estão sujeitos às suas decisões. E foi isso que nós descobrimos. Deus é onipotente. É Ele quem controla não só o nosso planeta, mas todo o universo. Deus é maravilhoso, meu amigo. Deus é além da nossa compreensão. Um Deus de amor, mas também um Deus de justiça. Para os seus, Ele serve de fortaleza no dia da angústia. E conhece os que confiam nele. Quando Ele coloca sua mão contra nós para nos punir, Ele mesmo nos consumirá de todo. E nunca mais iremos nós, os assírios, levantarmos de novo para oprimir o seu povo. Isso é sério. Isso foi um chamado para o arrependimento. Por algum tempo, Deus permitiu que nós prosperássemos. Mas agora era iminente o tempo em que Deus nos quebraria o nosso jugo. E então Ele restaurará a paz, a Judá. Tem muito significado nesse livro. Ele nos leva também para o futuro, quando o mal será eliminado para todo sempre. E então justiça e amor e segurança serão o nosso estado permanente. É dito que o destruidor subiu contra mim, Nínive. E então, ironicamente, Deus convoca os meus soldados para defender a cidade. Nossos escudos estão vermelhos de sangue, e nossas carruagens rodam pelas ruas até o ponto de ataque. Nossos soldados tropeçam durante sua marcha para chegar ao muro. As portas dos rios se abrirão, e o palácio será inundado. Enquanto meus habitantes tremem de terror, os invasores entram na cidade e tomam o seu despojo, todas as suas riquezas. Nós tínhamos muita riqueza. Nós éramos a cidade mais rica de toda a terra. E perdemos tudo. E aqui há lições para serem aprendidas. No capítulo 3, temos a imagem de um cavaleiro que levanta uma espada flamejante, como uma lança relampejante, e muitos dos nossos soldados caindo mortos em batalha. Isso tudo é uma descrição terrível da minha queda. Deus está contra mim, Nínive, por causa dos meus crimes, por causa da minha imoralidade. Eu era extremamente imoral. E por causa da minha opressão aos outros. E se você oprime alguém por causa da sua atitude ou falta de perdão, isso é um pecado contra Deus, porque as pessoas são sua propriedade. Esse é o motivo de eu estar destruído agora, por causa do modo cruel que eu tratei as pessoas. O meu fim não foi melhor do que a cidade egípcia de Noamon, que hoje conhecemos como Luxor, mas era Tebas. Nem melhor do que nenhuma outra nação que caiu.
Meu povo ou foi tomado em cativeiro ou foi espalhado por aí, sem nenhum líder. E os pastores, que são os líderes da Síria, descansam agora no pó. A minha ferida é uma ferida mortal, e não há cura para o machucado que eu agora sofri. Os que hoje me visitam veem apenas ruínas. É uma mensagem para as pessoas. Não sejam cruéis com os outros. Você está se levando a ruínas. Seja bom com os outros. E tudo isso foi só uma breve sinopse de toda a história que ocorreu antes da minha destruição e depois da minha destruição. Na época da pregação de Jonas, nós nos arrependemos e foi um episódio maravilhoso da nossa história. Mas os escritos de Naum e o seu chamado para o arrependimento, nós recusamos. E por que recusamos? Veja toda a miséria que isso nos causou. Meu amigo, nunca recuse quando Deus te reprova. Ele quer te salvar. Eu vou compartilhar com você algumas das minhas preciosas lições. A mais importante dela se refere ao nosso relacionamento com os outros. Os nossos amados, as nossas famílias, nossos amigos e os nossos inimigos. Nós feríamos as pessoas fisicamente, mas se você as fere emocionalmente, você também está a caminho da destruição. Olhe para este relevo, veja como nós judiávamos desse povo de Laquis, judeus. As ruínas que foram escavadas de Laquis estão como que perguntando sérias questões aos seus visitantes. Veja essas pessoas sentadas aqui. Talvez eles estejam refletindo sobre a história do local. E a pergunta é, quando é que Deus para de pleitear com pecadores como nós, os assírios? Porque cedo ou tarde chega a hora que a misericórdia acaba. E a nossa hora chegou quando nós continuamente, implacavelmente, veja o relevo aqui, nós recusávamos a tratar as pessoas como sendo a propriedade preciosa de Deus. Sabe, por 300 anos, todos os oprimidos perguntavam, o que Deus vai fazer quanto a isso? E ele foi bem longânimo. Porém, uma hora acabou. Então, como eu já disse, nós feríamos as pessoas fisicamente. E se você as está ferindo emocionalmente, você também está a caminho da destruição. E você pode se perguntar, como que magoar as pessoas é tão ruim quanto o que você fez? Dê uma olhada nesse lugar. Isso é um sítio muito especial que fica próximo ao belo Mar da Galileia. Foi aqui que foi feito o melhor e mais sublime discurso sobre psicologia e sobre relacionamento com os outros. Bem aqui. Escute isso. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, e é difícil fazer isso, mas é possível. Amai a vossos inimigos. Não os mate como nós fizemos. Bendizei os que vos maldizem. Eu sei que fazer isso não é fácil, mas é possível. Bendizei os que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam. Ah, meu amigo, Deus quer que nós sejamos diferentes. E orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Quando Jonas deu aquele poderoso sermão sobre nossa destruição, nós começamos a amar nosso inimigo. E havia muitos deles, porque eles nos odiavam. Mas certamente nós ficamos bondosos com eles. A nossa atitude, que era exclusivamente negativa, mudou para bondade. E então foi revogada a nossa punição. E, meu caro amigo, se as pessoas estão precisando do seu perdão e você lhes nega isso, você é como que um tirano cruel, um sadista. Você é pior do que nós,
os antigos assírios. E eu te convido a tomar a decisão de amar os seus inimigos e de experimentar o milagre da paz, a paz de Deus. O ato de ser gentil e bom com os ingratos e com os maus. O ato de fazer bem, não esperando por algo em troca, é a insígnia da realeza dos céus. Esse é o certificado pelo qual os filhos e filhas do Altíssimo revelam o seu estado elevado. No próximo vídeo, veremos sobre o profeta Sofonias se juntando ao profeta Naum em avisar Nínive da catástrofe vindoura. Deus não nos enviou somente um homem, nem dois, Ele nos enviou 3. Primeiro foi Jonas, depois foi Sofonias e depois Naum. Quais são as lições presentes na Bíblia que avisa os seus leitores ao vindouro dia do julgamento final? Um julgamento está chegando a todos nós. Como que devemos reagir a esses avisos no seu tempo? Pai que está nos céus, muito obrigado pela história antiga de Nínive e pelos profetas que nos escreveram sobre a sua destruição. Eu te peço, nos ajuda a retermos o fato da nossa destruição vindoura e nos habilita a escapá-la ao sermos bondosos, até para os que não são bons a nós. Em nome de Jesus. Amém.